Amados irmãos, quarta-feira, dia 7, nosso culto de estudo bíblico e oração, ainda saboreando a experiência de domingo passado de manhã, com o primeiro nosso culto presencial, e domingo que vem novamente. Esperamos em Deus que pouco a pouco nós possamos receber mais pessoas e daqui a pouco, quem sabe, os cultos noturnos e de quarta-feira também. Mas damos graças a Deus porque temos tido uma boa presença, por assim dizer, né? Acompanhamento de muitos irmãos nos cultos de quarta-feira, alcançando 50, 60 pessoas e certamente um pouco mais, porque numa casa ou outra, mais de uma pessoa. Damos graças a Deus, cada coisa a seu tempo, e estamos prontos a acolher aquilo que Deus tem para o nosso coração. Vamos ouvir mais uma vez o informe que pastor Eduardo, nosso gestor, tem feito, ajudando a gente na preparação dos próximos cultos presenciais. Olá, eu sou o pastor Carlos Eduardo, sou o gestor eclesiástico daqui da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Nesse primeiro momento, a igreja decidiu voltar apenas com os cultos na parte da manhã. E os nossos cultos iniciarão às 10h15 e se encerrarão por volta de 11h15. Este é o objetivo de termos uma programação mais concisa para que possamos, desta forma, também nos prevenirmos desta pandemia que tanto vem nos assustando. Mas o fato é que estamos alegres, vamos retomar essas atividades, porém precisamos retomar com todos os cuidados. Pelo menos neste primeiro mês, a nossa capacidade será reduzida a 60 pessoas. Então nós teremos, durante os nossos cultos do mês de outubro, apenas 60 pessoas participando do culto conosco. E como é que nós faremos este controle? Este controle será feito através das inscrições. Você terá que pegar o seu aparelho de telefone, pode ser o fixo ou o seu celular, e ligar para este número que está aparecendo aqui na nossa tela nesse momento. Você pode ligar para ele ou então pelo aplicativo do WhatsApp fazer a sua reserva. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar dar o seu nome completo, o seu telefone e a sua idade. São muito importantes essas três informações: telefone, nome completo e a sua idade. Por quê? Porque somente serão permitido o acesso de 60 pessoas. Se seu nome não estiver nesta lista, você não poderá participar ou prestar o culto neste domingo. Um detalhe importante: as inscrições elas vão começar sempre na segunda-feira anterior ao culto. Caso você não consiga se inscrever para este culto, você terá prioridade no culto do segundo domingo de outubro e assim sucessivamente. Não será possível se inscrever para todos os cultos do mês, não. Somente na semana do culto é que você poderá fazer a sua inscrição. Ao chegar na igreja, terá uma bela equipe, uma equipe preparada, esperando você para, primeiramente, aferir a sua temperatura. Aferindo a sua temperatura, verdinho, ok, tudo certo, você pode entrar. Caso a sua temperatura esteja acima de 37 graus, você não terá seu acesso permitido e será encaminhado a um atendimento médico. Logo em seguida, esta mesma equipe vai fazer a desinfecção das suas mãos, de alguns objetos que você possa estar levando e vai encaminhá-lo para que você possa certificar a sua inscrição no culto e desta forma ter o seu acesso permitido ao templo. E este acesso terá que ser direto, por quê? Lá embaixo estará tudo fechado neste momento. Então você só vai poder subir a escada e entrar diretamente no templo. E como é que você vai fazer para se sentar? Vai em qualquer lugar? Não. Nós temos aqui as áreas demarcadas em amarelo. Amarelo você pode sentar, esse lugar está liberado para você. Mas caso você veja que tem a fitinha vermelha marcando, ali você não pode sentar. Então, desta forma, você deverá procurar um lugar em amarelo. Em caso de famílias que é permitido estarem juntos, os nossos recepcionistas estarão direcionando aos irmãos e amigos para que possam, então,
sentarem desta forma e assim ficarem neste momento de culto. Uma coisa importante, durante todo o culto e durante toda a sua permanência aqui da igreja, você não deve retirar a máscara. A máscara terá que ser usada o tempo todo, é um item obrigatório durante a sua permanência aqui no culto. Terminou a celebração, você vai aguardar o dirigente direcionar a saída, porque teremos que sair alternadamente, banco a banco, para que evitemos aglomerações, e assim que você sair, nós suplicamos, pedimos a você para que diretamente vá embora, tome logo o seu rumo de casa de preferência. Por quê? Porque, irmãos, nós gostamos de nos abraçar, de nos cumprimentarmos, e não é possível, não é recomendado neste momento o contato físico, estas aglomerações, esta aproximação que tanto nos faz bem e que a gente sente falta. Mas nesse momento não é recomendado, e por isso que a nossa igreja estará reduzindo os espaços de circulação e pedindo para que você fique o mínimo possível dentro das propriedades da igreja. Uma coisa importante agora, você que tem mais de 60 anos e você que tem menos de 12 anos, não é recomendado a sua vinda à igreja neste momento. Eu sei que dá muita saudade, eu sei que nós estamos com muita vontade de estarmos juntos, mas é tempo de aguardar mais um pouco. Ainda não é totalmente seguro você, que faz parte deste grupo de risco, também estar conosco durante esta celebração. Então não venha, assista, os cultos continuarão sendo transmitidos. Então não corra esse risco sem necessidade, porque juntos, onde estivermos, na sua casa, cultuando ao Senhor, ou aqui, somos a família de Deus, somos um mesmo corpo. E isso que é o mais importante. Uma outra observação importante que você precisa ter contigo. Nós não vamos ter água aqui disponível para beber. Você precisa trazer a sua garrafinha de casa, já equipada, pronta, e então fazer o uso da sua água. Como, por exemplo, os banheiros estarão livres, porém terão um limite de circulação. E o que nós estamos pedindo é que você evite o máximo de circular durante toda a atividade, durante a sua permanência aqui na igreja. Então nós contamos com a sua colaboração e estamos aqui muito felizes esperando por você. Temos uma equipe pronta, preparada, para que você esteja no nosso espaço, no espaço da primeira igreja batista em Jacarepaguá, da forma mais segura, e atendendo todos os protocolos sanitários, protocolos governamentais, para que possamos retomar as nossas atividades de forma consciente e de forma legal. Caso na hora de você fez a sua inscrição, na hora de sair, ou durante aquele dia, você percebeu que você está com tosse, que você não está se sentindo bem, não venha, fique em casa. Estes são cuidados muito importantes para esse momento. Aguardamos por você. Após isso, vamos juntos nos dirigir a Deus em oração, e eu convido para essa oração inicial o irmão Deusdete Rangel de Almeida, pessoa que tornou-se membro de nossa igreja há não muito tempo, mas que eu pessoalmente conheço há muito tempo. Vamos acompanhar em oração o irmão Deusdete. Senhor Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio em tempos de aflição. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado para com o Teu povo. Te agradecemos, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. E agora, ó Deus, te damos graças por este culto que estamos te rendendo e te rogamos, ó Deus, que todos os atos desse culto sirvam para a edificação do Teu povo e para a glorificação do Teu nome. Te rogamos, ó Deus, pelo mensageiro desta noite, que ele esteja inspirado pelo Teu Espírito Santo para falar a Tua palavra, de maneira, ó Deus, que todo o Teu povo possa ser beneficiado com as bênçãos vindas do Teu poder. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seguindo, meus amados, vamos para a palavra de Deus, e o texto é do Salmo 42, 11,
Vamos tomar a nossa Bíblia, pegar o nosso instrumental, né? Salmo 42, 11. A palavra do Senhor vai nos conduzir numa palavra bem conhecida, mas de muita edificação sempre. Salmo 42, 11, assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e Deus meu. Com isso no coração, com essa palavra no coração, vamos cantar Não consintas. E a primeira frase é: ó, não consintas tristezas. Cantemos. Tendo fé firme no Mestre.
Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, nós somos gratos, nosso Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Nós te agradecemos, nosso Deus, porque podemos contribuir, nosso Deus, com a Tua causa, devolvendo a Tua parte que a Ti pertence, e te suplicamos, continue nos ajudando, nos guardando. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja e orienta-nos em tudo. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te rogamos essas bênçãos. Amém. Com muita alegria, temos a irmã Márcia Fernandes Cupanichim, nossa educadora, já há algum tempo conosco, está fazendo um bom trabalho, casada com o pastor Miguel, mãe de Marcos, mãe de Daniel e, por associação, mãe de Karen agora também, né? Diretora da Casa Batista da Amizade, professora do Centro Integrado de Educação e Missões. Ela tem se preparado para trabalhar na causa do Senhor e com muita alegria vamos passar-lhe a palavra nessa hora para o estudo bíblico desta noite. Que Deus possa conduzir mais esta vez a irmã Márcia. Uma palavra. Graça e paz, meus irmãos. Que grande alegria poder estar com os irmãos nesta noite de quarta-feira, nesse tempo de estudo bíblico, nesses 7 meses de distanciamento social, em que a educação cristã teve que se reinventar, teve que buscar muitas outras possibilidades, caminhos para se comunicar, da criança ao idoso. Quantas novidades, quantas dificuldades, quantas experiências. E essa oportunidade de estar aqui com os irmãos está sendo, para mim também, uma oportunidade de refletir como é que a educação cristã da PIB em Jacarepaguá se comportou à luz da palavra de Deus nesse tempo, que diferença fez dos encontros presenciais para os encontros virtuais que passamos a ter. E eu quero convidar o irmão a que reflitamos um pouquinho sobre essa área da educação cristã da nossa igreja, em como isso está, de fato, nos alcançando e como nós estamos vivendo este tempo. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a nos apropriarmos desses conceitos e os fortalecermos no nosso viver diário. Pai querido, rendemos-te graças pela salvação que temos em Jesus Cristo, pela Tua palavra que é viva e eficaz, e que neste tempo de distanciamento social continuou se fazendo presente, continuou se fazendo efetiva nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus de amor, porque fomos desafiados a cada dia a experimentarmos da Tua presença, a compartilharmos o Teu amor de formas que ainda não tínhamos experimentado. Agora, Deus, quando podemos parar e olhar para a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a fortalecermos mais e mais esses princípios, porque o presencial está de volta e o virtual irá continuar. Portanto, a educação cristã da Tua igreja, a educação cristã das nossas famílias, a nossa educação cristã individual, pessoal, há de ser sempre fortalecida por causa da presença do Teu Espírito Santo em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos, entendermos e fortalecermos isto neste tempo de reflexão. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, e depois irmos para o capítulo 5 de Atos, versículo 42. Vamos ler? Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. E agora vamos para Atos, capítulo 5. O verso 42 diz: E todos os dias
no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. A educação religiosa judaica, ela estava centralizada no templo. Depois da dispersão, depois que eles retornam para Israel, voltando da Babilônia, numa reconstrução, com Roma tomando posse de todo aquele território e cuidando politicamente também dali, as sinagogas começam também a serem um espaço de educação. Esse era o contexto existente quando Jesus chega à Terra. O templo e as sinagogas, como centro da vida judaica, tinham um papel religioso, tinham um papel educacional, tinham um papel judicial, tinham um papel de celebrações públicas. Tudo acontecia nestes grandes grupos, nessas grandes celebrações. As crianças eram educadas a partir do templo, a partir das sinagogas. E hoje, o que nós temos? Temos os nossos templos, temos as nossas referências educacionais, as nossas organizações educacionais e missionárias, temos os pequenos grupos, isso tudo era presencial. Templo, sinagoga, presencial. E de repente vem a perseguição aos cristãos. E os cristãos então precisam ser dispersos por todos os lugares. Como fazer a educação chegar às famílias? Como fazer a educação, e agora a educação cristã, porque está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, chegar a todos os lugares, a todas as pessoas? Então nós temos Jesus dizendo que o ensino é necessário para todas as nações. Nós temos a igreja primitiva sendo dispersa e indo por todos os lugares e de casa em casa. O que a pandemia fez com toda a nossa rotina religiosa, com toda a nossa rotina educacional? Ela nos fez nos reinventarmos, ou criarmos novas possibilidades, ou lançarmos mão de possibilidades e recursos que estavam à nossa disposição e não estavam sendo tão explorados. Então a pandemia, assim como a perseguição, fez com que a Igreja de Cristo se mobilizasse, criasse novas estratégias, novos recursos, se potencializasse. E foi isso que a PIB de Jacarepaguá fez. Nós fizemos isso com N áreas do nosso viver eclesiástico. Os coros se reinventaram e começaram a se reunir virtualmente, começaram a criar músicas pelos meios digitais. A educação cristã também não ficou atrás. Vídeos foram gravados, aulas virtuais surgiram. Mas o que é que nós aprendemos disto? O que é que nós podemos extrair desta circunstância? Em que nós fomos fortalecidos? Ou fomos enfraquecidos? Quem não se apropriou destas circunstâncias, quem não passou a participar efetivamente desse novo contexto, com certeza está esfriando na fé. Com certeza está se afastando desse relacionamento, dessa dinâmica de fortalecimento e crescimento espiritual, de maturidade cristã. Agora, quem realmente entrou, se apropriou, se envolveu, está muito mais fortalecido. E a Igreja de Cristo, como na igreja primitiva, crescendo. Então vamos refletir à luz do exemplo da igreja primitiva, como é que nós estamos nos envolvendo nisto. Então, diante dessa perseguição que aconteceu na igreja primitiva, diante dessa pandemia que aconteceu e está acontecendo, ela está aí presente, né? Estão dizendo que vem uma nova onda aí, mas estamos
retomando o culto presencial, e eu quero compartilhar com vocês que foi uma emoção retomar aquele sentimento de entrega, de cultuar ao nosso Deus. Significativo sim, estar em casa, junto com a família, cultuando, mas a experiência de estar no templo. Por isso eu compreendo bem os irmãos que ligam e dizem, estou com saudade, eu preciso estar. Nós que fomos criados neste ambiente de culto, sentimos falta sim. E eu pude sentir o quanto estar no templo e entregar ao Senhor uma dedicação, um louvor, adoração, é realmente expressivo. Então, à medida que Deus nos permitir estarmos presentes, se inscrevam, façam parte. Troquem, é distante, não podemos nos abraçar, não podemos nos abraçar, mas olhar um ao outro. E a sua experiência, a minha experiência pessoal de entrega, foi algo ímpar, realmente. Foi um matar uma saudade, foi é uma experiência que só quem, né, pode viver e viveu, e vocês vão ter essa oportunidade de viver também. Quem ainda não pôde estar no templo, vai chegar o tempo que todos estaremos aqui. Mas como é que essa educação cristã nos alcança? O que nós podemos aprender? Nós aprendemos que a igreja primitiva, ela realmente passou por sofrimento. Quando ela foi perseguida, o sofrimento veio sobre ela e a fé foi fortalecida. Quando nós olhamos para nós, vivendo este tempo, quanto sofrimento nós estamos vivendo no distanciamento social. Quantas inquietações psicológicas, emocionais estão vindo sobre nós. Quanta saudade, é sofrimento. Mas assim como a igreja primitiva passou por sofrimentos de perseguição, de ter que deixar a própria casa, de prisões, de açoites, nós não passamos por isso, mas perdemos muitos queridos pelo Covid. Outros não resistiram e se suicidaram. Relacionamentos foram quebrados, divórcios aconteceram, desestrutura familiar. Quanto sofrimento essa pandemia trouxe. E a igreja de Cristo, o que aconteceu? A igreja primitiva se fortaleceu na fé. E a PIB de Jacarepaguá? E você, meu amado irmão? Está se fortalecendo na fé? Atos 14, versículo 21 e o versículo 22 nos dizem assim: e depois de anunciar o evangelho naquela cidade, de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio às muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Nos nossos encontros virtuais, na sala de aula da Escola Bíblica Dominical, os compartilhamentos têm sido incríveis, fantásticos. O que as pessoas estão experimentando da palavra aplicado nesse tempo é fantástico. Algo que nós não tínhamos experimentado aqui nas nossas salas presenciais. A igreja primitiva aprendeu isto e nós também estamos aprendendo através do sofrimento e fortalecendo a nossa fé. Nós também aprendemos pela razão. Romanos capítulo 12 é exatamente o versículo que fala da entrega do nosso culto racional, do nosso culto sacrificial a um Deus santo. E nós precisamos fazer isso. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmão, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós tivemos que racionalmente dizer: sente-se, cultue diante de uma tela e entregue ao Senhor o seu culto de adoração. Nós não estávamos acostumados a isso. Nós tivemos que usar a nossa razão para nos preparar emocionalmente para essa entrega de culto.
A igreja primitiva teve que aprender isso e aprendeu e nos deixou este legado. E nós tivemos que exercitar isso. Então nós exercitamos a nossa razão, nós tomamos ações racionais até para entregar o nosso culto, para nos apropriarmos da palavra de Deus e sabermos que estávamos unidos, ainda que cada um na sua casa. Nós aprendemos também com Paulo, com a igreja primitiva, voltando lá para o livro de Atos, no capítulo 17, que precisamos ser criativos. Tivemos que inventar muitas coisas. Os irmãos que têm me acompanhado nos momentos da mensagem infantil, algumas pessoas compartilham: irmã Márcia, de onde você tira tantas ideias? Eu vou dizer: iluminação divina. Às vezes o pregador me manda a mensagem na segunda, na terça, na quarta-feira, e eu leio a mensagem, eu pego aquele texto e fico olhando e falo: Senhor, como é que eu vou chegar, como é que eu vou ilustrar, E aquilo fica dentro do meu coração e de repente vem uma ideia, vem um recurso, vem uma imagem, vem um brinquedo, vem alguma coisa. É do Senhor. Então essa criatividade vem pelo Espírito Santo, porque o povo ficou lá para ensinar, mas tinha que esperar a presença do Espírito Santo. Então, eu creio plenamente que cada ilustração, cada recurso, cada novidade vem pelo Espírito de Deus. Então, essa imaginação criativa que nós aprendemos, a palavra de Deus nos traz isso. E olha só como a gente pode ver isso em Atos 17, versículo 22 e 23. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, e é exatamente este que honrais, sem conhecer, que eu vos anuncio. Quanta criatividade! Paulo está lá de olho, observando que recurso ele pode usar, que objeto ele pode transformar para conduzir o povo a anunciar a verdade única da educação cristã, a verdade única que tem que ser proclamada: Jesus, o Cristo. Meus irmãos, isso é fantástico. É fantástico ver como a nossa ministra de música, o irmão Bruno, os coros, estão se comunicando e fazendo um novo estilo de coro, um novo estilo de música. Como nós estamos evangelizando de forma diferenciada, através dos nossos grupos de WhatsApp, através do Facebook, pastor Fernando começando as suas lives pontualmente naquele horário, e aí já tendo seus seguidores que já acessam naquele dia, naquele horário. E outros que não vão lá dar uma olhadinha fora de horário, nessa aí eu me registro, né? Porque nem sempre naquele horário eu estou podendo, mas eu vou lá dar uma olhada no qual foi a mensagem que ele socializou, que ele compartilhou. Queridos, novidades. E a igreja primitiva trouxe isso para a gente. Imaginação criativa. Nós precisamos olhar para isso e olharmos para as nossas circunstâncias e dizermos: o que eu posso fazer neste novo tempo? O que você está aprendendo a lidar com o seu aparelhinho celular? Ah, é muito difícil. É difícil, mas eu estou vendo idosos de 90, de 80, de 70 anos dando um show. E não sabe? Peça ao netinho, que já nasce conectado, que já sabe como agir. Quantos adolescentes passaram a ser professores dos seus pais para acesso a essas mídias, e os relacionamentos, as conversas, as comunicações começaram a se aproximar. O culto doméstico que ganha uma nova perspectiva, um novo jeito de se fazer. O que mais nós podemos fazer? E aprendemos também pela literatura. A igreja primitiva não tinha este livro como nós temos, todo fechadinho em 66 livros. Mas as cartas começaram a ser escritas e compartilhadas.
Era escrita para uma igreja e acabava alcançando várias igrejas. Era escrito para uma pessoa e acabava sendo socializado para várias outras pessoas. Quantos livros tornaram-se virtuais, tornaram-se e-books, quantas mensagens começaram a ser socializadas neste tempo. E ainda aqui no capítulo 17, no versículo 11, nós temos o seguinte: por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Então nós passamos a discutir, a falar mais vezes sobre estas verdades que nós recebemos. Mas aprendemos pelo versículo 11 que nós, de tudo que temos ouvido e visto, esta palavra precisa estar muito bem presente. E eu pergunto, você tem estudado esta palavra? Ela tem estado presente diariamente na sua vida? Você passou aqui na igreja e pegou a sua revista da Escola Bíblica Dominical? Você tem estudado esta lição? Você tem entrado na sala do Zoom e compartilhado aquilo que Deus tem falado à sua vida? E você tem experimentado dessa troca? Você está participando do seu pequeno grupo para trocar e aprender mais desta palavra? Porque olha só, neste tempo onde muitas mensagens virtuais estão chegando, pelo Facebook, pelos todos os meios de comunicação, Instagram, está todo mundo compartilhando a verdade e compartilhando palavras que muitas vezes não estão firmadas na verdade. Nós aprendemos com os bereanos o seguinte, versículo 11, capítulo 17. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Meus queridos, de tudo que temos experimentado, de olharmos para como era a nossa vida cristã, em ações presenciais, nos encontros que tínhamos aqui no espaço do nosso templo, e que de repente não podíamos mais ter, e elas passaram a ser virtuais. Nós passamos a ter muita coisa virtualmente acontecendo, mas tudo precisa estar e continuar sendo pautado, firmado nos princípios da palavra de Deus. O irmão não pode abrir mão desta verdade, a irmã não pode abrir mão deste princípio. Tudo na nossa vida precisa estar pautado neste livro e nós precisamos nos apropriar, nós precisamos aprender mais, nós precisamos ler mais, trocar mais entre nós. E neste tempo de pandemia, em que o estar presencialmente em pequenos grupos não nos é possível, nós precisamos desenvolver e agendar e organizar e participarmos de outros momentos que favoreçam esta aproximação, este fortalecimento relacional. Porque o que é que nós acabamos aprendendo com a igreja primitiva? Aprendemos que o encontro com Deus precisa continuar acontecendo, seja no templo, seja na sinagoga, seja de casa em casa, seja virtualmente. Ele precisa continuar acontecendo. Eu preciso continuar buscando a palavra do Senhor, eu preciso continuar buscando aplicar os princípios disso, eu preciso continuar aprendendo que no meu relacionamento devocional com Deus, que no meu envolvimento pessoal com Deus, esse culto, essa entrega vai continuar acontecendo, de tal forma que isso se evidencie no meu relacionamento com o próximo. E como é que virtualmente eu vou me relacionar com o próximo? Pelos meios virtuais. Quantos de nós, de fato, nos apropriamos desse espaço? Somos uma igreja de mais de 400 membros, somos uma escola bíblica de 250 membros.
Então, meus queridos, nós precisamos sim perceber que neste novo contexto, muita coisa precisa ser aplicada. E eu preciso olhar para mim e descobrir quais são os meus limites e crescer nestes meus limites. Eu preciso olhar e saber o que mais eu posso aprender. Quanta gente aprendeu a usar o seu celular? Eu aprendi a usar plataformas várias para poder me comunicar com os irmãos, para fazer com que várias ações da igreja continuassem sendo executadas. E aí nós conseguimos perceber quais são esses espaços educacionais que estavam colocados aqui de forma presencial e que acabaram sendo colocados de forma virtual. A mensagem aqui do púlpito, ela continuou sendo proclamada de forma virtual. Ela continuou chegando. Ela não parou. Os cultos de adoração ao Deus vivo também não pararam. Os cultos continuaram de forma virtual. Estamos retomando o culto presencial, mas o culto virtual vai continuar. Nós já fazíamos antes, agora vai ser melhor ainda. Porque agora nós temos uma real noção de que quem não está conosco aqui no templo está cultuando a Deus lá na sua casa através de meios virtuais. Por algum motivo, mas Ele está. E isso é forte. As nossas músicas, elas ganharam novas possibilidades. A participação, a interação, a troca. A música continua ocupando esse espaço educacional, ensinando, fazendo diferença. A sala de aula. A sala de aula continua efetiva. Fisicamente nós não podemos ainda, mas a plataforma do Zoom está lá, servindo. Professor Paulo, dominicalmente, 9 horas da manhã, está lá, interagindo, trocando, aluno falando, aluno orando junto, colocando seus motivos. Nós continuamos tendo esses nossos espaços. O pequeno grupo está de volta, de forma virtual, e querendo retomar sua possibilidade aí de ser presencial novamente. Nós vamos voltar ao presencial aos poucos, mas por hora é virtual. E a educação cristã precisou chegar neste tempo. E meu querido irmão, minha querida irmã, se você ainda não faz parte deste mundo virtual, se esforce, busque aprender por você, pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, porque é um potencial. Os nossos eventos educacionais, continuamos fazendo os nossos congressos. Tivemos o congresso dos jovens, tivemos a nossa escola bíblica de férias, vamos ter agora o aniversário da MCM de forma virtual, vamos ter o congresso infantil agora no final do mês de forma virtual. Os nossos eventos não pararam. Sábado passado nós tivemos um chá de fraldas do pastor Pedro e da irmã Lorena e foi muito divertido. Foi um culto, foi um momento de inspiração, de adoração ao nosso Deus, mas foi muito divertido, foi muito bom. E os nossos relacionamentos. Meus irmãos, que delícia está sendo ligar por áudio e ver a irmãzinha, o irmãozinho, um amigo, falar no telefone, trocar mensagens de WhatsApp. Meus queridos, tudo está posto. É só recebermos. A educação cristã da igreja estava aqui presencial, só dependia do irmão se apropriar do que estava sendo oferecido. A educação cristã desta igreja continua de forma virtual. É só o irmão se apropriar do que está sendo oferecido. Depende tão somente de cada um de nós. O quanto vamos receber. E o meu desejo é que, de forma presencial ou de forma virtual, como a igreja primitiva, nós continuemos a proclamar Jesus o Cristo. E que, de fato, cresçamos e que multipliquemos igrejas proclamando o nosso Deus vivo, a salvação que há em Jesus o Cristo. Se aproprie, está posto.
É só estender a mão e receber, participar. Depende do irmão. Que Deus nos abençoe. Aí segue, vem para o pedido de oração. Após, irmãos, essa exposição bíblica que nos ajudou, que nos alimentou, nós vamos para o nosso momento de intercessão. E quarta-feira é o dia que nós dedicamos um pouco mais de tempo e citamos aqui alguns nomes e algumas situações que a igreja vem acompanhando. E eu vou trabalhando cada um desses casos, né? A irmã Ana Lúcia está informando que sua mãe, irmã Nazária Silva, após um período hospitalizada, está em casa, recupera-se bem e ela é muito agradecida a Deus. Oremos. Deus e Pai, louvamos-te porque foi do teu agrado conceder essa recuperação à irmã Nazária. Louvamos-te, agradecemos-te e pedimos, ó Deus, que tu continues a abençoá-la na sua recuperação. Oramos em nome do Senhor Jesus. Irmã Cremilda pedindo pelo transplante de Débora, e eu vou associar com o seu esposo, o irmão Moisés José, que pede pela Bárbara, que está acometida de câncer, está trabalhando isso. Então, vamos orar por Débora, da irmã Cremilda, e Bárbara, do irmão Moisés. Deus e Pai, nosso Senhor, este casal, irmã Cremilda, irmão Moisés, colocam aqui seus filhos. Ó Deus, a Débora que aguarda esse momento de tratamento, de transplante renal. E a Bárbara, ó Deus, que está lutando com essa enfermidade que causa tanto desgaste na pessoa e na família. Ó Deus, coloca a tua mão poderosamente sobre este casal e seus filhos para obter do Senhor a aprovação e a bênção que o Senhor tem. Oramos em nome do Senhor Jesus. Bom, Javé Berlando e Antoêmio, eu vou juntar também com o pedido da irmã Célia, a favor da irmã Célia, o irmão Carlos Duarte Gil, informando que o Vladimir, seu vizinho, infelizmente faleceu, mas ele agradece os irmãos que cuidaram em oração. Nosso Deus, agora temos esses irmãos pelos quais te pedimos. A Inalda pedindo por sua irmã Glauce, João Carlos Duarte Gil agradecendo os cuidados pelo Vladimir e que descansou, que o Senhor possa confortar essa família. O Antoêmio, Deus, que é uma pessoa idosa, por quem sempre temos lembrado. O irmão Javé Berlanda, que é uma pessoa que está sempre na nossa preocupação e com ele a sua família. Ó Deus, essas pessoas esperam do Senhor. A irmã Célia Regina também, ó Deus, que está lutando com a sua enfermidade. O Senhor tem guardado a tua serva. Ó Deus, ser bondoso, como sempre o Senhor é, com essas necessidades, pois nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais alguns pedidos. O casal Birajara e Catarina, a Ana Mendes informando que Eduardo e João Gabriel, com essa enfermidade, estão lutando, sendo que João Gabriel é um jovenzinho de 14 anos. E a irmã Tânia Fritz, por sua irmã Sueli, também em tratamento dessa enfermidade. Oremos por esses irmãos. Nosso Senhor, prosseguindo nessa intercessão com a qual os teus filhos em casa estão associados, queremos te rogar novamente pelo casal Ubirajara e Catarina. Queremos, juntamente com a Tânia, orar por sua irmã Sueli, ó nosso Deus. E queremos, Pai amado, colocar essas pessoas junto do teu trono, para que o Senhor dispense sobre elas graça, misericórdia e favor. Pai amado, é sempre sob a tua vontade que nós estamos, mas nós te pedimos que contemple o nosso coração, por vezes tão ansioso, que a tua mão nos socorra. Lembramos do Eduardo, que é um médico, lembramos do Gabriel, que é um jovenzinho de 14 anos, os dois também estão envolvidos, alcançados por essa enfermidade. Ó Deus, manifesta a tua mão, nos dê vitória e nós tributaremos ao Senhor a glória que o Senhor, que é devida ao Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo, meus amados, temos mais alguns nomes. A alegria de dizer que o pedido que a irmã Tânia Vanderlei tem feito por essa senhora chamada Otir, ela, gravidez de risco,
teve o bebezinho chamado Davi, que está lutando pela saúde, mas até agora com vitória, né? E o pedido que Miriam tem feito por uma família, Edson e José Carlos, hospitalizados, recuperando-se de Covid-19. Então vamos orar agradecidos pelo bebezinho Davi e pelo Edson e José Carlos. Deus e Pai, nós, teus filhos, recebemos pessoas que nos procuram para pedir a intercessão. E nós estamos colocando diante de Ti o Edson e o José Carlos, que a Miriam pede por eles, ó Deus. Abençoa-os em sua recuperação. Já tiveram uma perda na família, mas agora, ó Deus, esses dois estão resistindo bravamente. Também nos alegramos, ó Deus, porque esse neném, bebezinho Davi, vindo nessa família da senhora Otir, está lutando e até aqui com boas vitórias. Ó Deus, contempla com um final abençoado essa família, porque essa criança foi muito esperada nessa casa. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo, meus amados, temos 2 pedidos ainda aqui. A irmã Sara Antunes pede por João Pedro, médico, hospitalizado em estado muito grave, Covid-19. E o irmão Oscar, aguardando cirurgia, e devemos orar por ele, pela cirurgia, e pela irmã Lindalva, que é o seu apoio doméstico, né? Oremos então. Pai amado, não conhecemos fisicamente João Pedro, mas tua serva, irmã Sara, conhece, é seu amigo, está internado em estado muito grave. Que a tua mão, ó Deus, possa socorrer essa vida e restaurar, ó Deus, a sua saúde, para que ele possa ainda continuar trabalhando e servindo ao Senhor. E eu quero te pedir, Pai amado, pelo irmão Oscar, que aguarda o seu momento de cirurgia. E com ele a sua esposa, a irmã Lindalva, é o seu suporte, é sua ajudadora em casa. Cuida, ó Deus, desse casal e abençoa para que ambos alcancem essa vitória que tanto desejam. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, sempre faço no final do período alguns pedidos assim gerais. E eu vou mencioná-los em oração agora. Acompanhemos, irmãos, juntos esses pedidos. Nosso Deus, nos alegramos porque nos foi possível ter o nosso primeiro culto presencial. E nós colocamos em tuas mãos o próximo domingo, quando certamente um grupo maior de irmãos estará cultuando ao Senhor no templo. Traz em paz e leva-os em paz sob os teus cuidados, ó nosso Deus. Obrigado pela equipe que está nos ajudando e por aqueles que ainda serão mobilizados para essa ajuda. Seguindo, Deus, com essas preocupações, nós queremos colocar a nossa pátria em tuas mãos. E são vários aspectos, Senhor, que estão mexendo com o nosso coração. A começar por esse momento de tantas queimadas, com um prejuízo tão vasto, tão grande, com o sacrifício de muitas vidas animais, com a biodiversidade que vai sendo destruída e vidas em risco, ó Deus. Se é do agrado do Senhor, por misericórdia, dispensa-nos um pouco de chuva para abrandar essa situação tão caótica, ó Deus. Também pensando no Brasil, pensamos nas eleições municipais que estarão acontecendo proximamente. Ó Deus, são mais de 5.000 municípios decidindo, elegendo seus governantes, seus legisladores. Ó Deus, que possa vencer aquele que for melhor para cada lugar e que ali, em cada lugar, possa haver uma administração séria, segura. Deus e Pai, também guarda a nossa pátria de que não retorne contra nós novamente esse vírus como tem voltado em alguns lugares. Que a gente possa vencer e levar até o fim, aguardando, ó Deus, a chegada de uma medicação preventiva que nos dê mais tranquilidade. Pai, lembramos também da nossa denominação, a nossa convenção aqui no Rio, a nossa convenção em termos de Brasil. Aqui no Rio, quando vamos ter, ó Pai, a Assembleia nesse mês de outubro, ó Deus,
ser o Senhor mesmo o condutor desses trabalhos, que possa edificar o nome do Senhor. E o nosso trabalho nacional, ó Deus, conceda que possa ser um trabalho vitorioso sob a direção do pastor Fausto e do pastor Sócrates. Deus amado, essas são as nossas petições deste momento. Mas, Pai, nesta mesma hora, em cada casa, certamente as pessoas estão colocando seus pedidos diante do Senhor. E o Senhor, que é onisciente e é onipresente, e está em cada lugar onde a tua igreja está, porque nós somos o templo do Espírito Santo, possa atender de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade. Pai, recebe a nossa oração. Atende, ó Pai, segundo a tua graça e misericórdia, os nossos pedidos. Colocamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. de Deus derramar, mas não pode destruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones.
deixares o altar. Amém. Meus amados, depois de todos esses momentos, sempre tão gratos ao nosso coração, nós estamos terminando. Queremos deixar um abração para todos e esperá-los domingo comigo à noite, porque pela manhã vou cumprir o protocolo, vou acompanhar o culto de casa, conforme temos recomendado. Então, até a noite de domingo, quando estaremos novamente aqui para trazer a palavra do Senhor, e eu vou tomar o texto do Salmo 130 para falar de perdão, falar de temor e falar de paz. Eu espero os irmãos juntos para essa ocasião. E domingo de manhã, cumprindo, conforme nós temos anunciado, o nosso segundo culto presencial. Que Deus a todos abençoe e tenhamos um restante de semana muito abençoado. Deus a todos abençoe. Boa noite a todos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos tem dado forças, Senhor. O Senhor tem nos mostrado, Deus, que o melhor é confiar e fortalecendo a nossa fé, Deus, nós iremos aguentar e passar por esse momento tão difícil, Deus. Esteja com os pedidos que aqui foram feitos, Senhor. Que o Senhor possa usar a palavra que a Márcia deixou, Pai, nos nossos corações assim gravados, Senhor. É o que eu lhe peço desde já, em nome do Teu Filho, amado Jesus, Senhor. Amém, Pai. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.